Olá, meu nome é Carlos Fernandes, sou diretor da Associação Iris Angola, ou Associação LGBT Angolana. Foi criada em 2013. Inicialmente nós fizemos um trabalho mais de união e da nossa própria comunidade, porque antes frequentávamos o mesmo espaço, mas não trabalhávamos em questão de ver a comunidade como um movimento e defender os direitos e todas essas questões. Então em 2016 nós demos entrada ao Ministério da Justiça, que nos deu alvará para conseguir registrar a nossa organização, mas só em 2018 é que conseguimos fazer o registro monetário, devido a algumas dificuldades financeiras. O que é que nós temos vindo a fazer? Inicialmente, para a nossa própria comunidade, nós temos trabalhado em questão de empoderamento de questões de LGBT, o que é sexualidade, orientação sexual, identidade de género, expressão de género, bullying, questões de saúde sexual e reprodutiva, principalmente nas questões do VIH, na qual nós também trabalhamos dentro de uma unidade sanitária pública 3 vezes por semana e atendemos a nossa comunidade nas questões principalmente do VIH, na qual fazemos tratamento e testagem e para algumas doenças, outras doenças sexualmente transmissíveis como gonorreia e clamídia, temos alguns tratamentos. Trabalhamos junto ao Ministério da Saúde, onde é que fazemos a advocacia sobre políticas de saúde pública direcionadas para a gente. Trabalhamos com o Ministério da Educação, onde é que nós conseguimos incluir no manual de educação de pares, que é um manual que vai ser usado para jovens dentro e fora do ensino, onde conseguimos incluir a questão da identidade de género, orientação sexual, ou a violência doméstica, bullying, e também com o próprio Ministério da Justiça temos vindo a desenvolver as nossas atividades. É mais ou menos o que nós fazemos enquanto organização. Boa tarde, sou Wagner Camargo, antropólogo do esporte, e a pergunta vai para o Carlos. Carlos, qual é a realidade das comunidades LGBTQIA+, no seu país? Você pode contar para nós? Obrigado. Oi, sou o Beto, presidente da Associação Bárbaros Cultural e Desportivo aqui do Brasil. Eu queria saber de vocês aí, qual que é o principal desafio que vocês têm para a inclusão das comunidades LGBTQIA+, aí no país de vocês? Olá, meu nome é Andresa de Souza Gaia, sou professora do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, do campus de Bauru. E a minha pergunta para você, Carlos, é o que você espera de desafios para o pós-pandemia de Covid-19? Obrigada. Agora eu vou tentar casar um pouco o que é a comunidade LGBT e o que o próprio Covid veio realçar ao tornar mais a comunidade LGBT vulnerável. Primeiro, apresentar que a nossa comunidade é maioritariamente pobre, ou vive em extrema pobreza, e somos uma comunidade que é diversa, temos pessoas de várias raças, pessoas portadoras de ciência, pessoas portadoras de VIH e de várias idades. Então, um dos nossos maiores problemas em Angola continua a ser a própria família da comunidade LGBT, que é o principal a discriminar o próprio LGBT. E quando nós falamos em questão de pandemia, de Covid, veio agravar muito mais isso, porque nós tivemos muitas pessoas da nossa comunidade que às vezes passavam pouco período com os seus familiares dentro de casa, e a pandemia obrigou as pessoas a terem que conviver com as pessoas. Isso fez com que a violência verbal, física, contra as pessoas da nossa própria comunidade aumentasse, né? E isso trouxe também alguns outros problemas, como a própria privação da própria liberdade, que as pessoas tiveram mais contactos com os seus familiares. Então os familiares, apercebendo-se disso, já tínhamos um histórico antigamente, principalmente na homossexualidade, na adolescência, quando os familiares descobrem uma privação da liberdade da própria pessoa. Então, com isso tudo, veio aumentar
essas questões ou muito dos próprios LGBTs se auto-excluíram do seio familiar e foram viver com outros LGBTs ou sozinhos. Me referi que a nossa comunidade também aqui em Angola tem uma característica que é o alto abandono da escola, e depois vai ter um próprio impacto no acesso ao emprego, mas tudo também está ligado com as próprias barreiras estruturais que o próprio ensino educacional tem, que vamos falar que o estigma começa desde a pessoa sair da sua própria casa, tem que enfrentar um leque de barreiras, desde as pessoas na rua, o próprio táxi, ou a pessoa que está o porteiro da escola, os professores, os alunos, o sistema administrativo da escola. Não existe nenhuma coisa que proteja o jovem, isso tudo, pelo contrário, é feito de forma a fazer com que a pessoa desista, porque sente-se num sítio isolado. E sem contar que nós também temos um país um pouco comunista e padronizado, então isso também, sabendo como é a comunidade LGBT e as características e como nós às vezes expressamos a nossa identidade, também causa muitos conflitos ao próprio acesso à educação, ao próprio acesso às vezes da sua própria documentação, porque o Estado tem um padrão específico para tratar o documento de identidade, assim como também na questão de saúde. Em tempos de pandemia, o que nós verificamos em questão de saúde, principalmente do VIH, é que o vírus continua a aumentar. Apesar da comunidade ou das pessoas estarem recolhidas e ter-se aquela percepção do vírus ter diminuído, o vírus se comportou de forma diferente, aumentou mais e temos principalmente jovens e adolescentes, que são a maior parte das pessoas que acedem aos nossos serviços e que são entre os 15 aos 29 anos, e ao longo mais ou menos desse tempo que nós estamos a trabalhar, nós já identificamos cerca de 322 pessoas vivendo com VIH da nossa comunidade. Como é que nós demos resposta a isso em tempo do Covid? Uma das soluções foi criar ao longo da cidade 5 pontos diferentes de distribuição de preservativos, por causa de Luanda geograficamente ser grande, e nós só temos um centro médico e as pessoas não terem que deslocar-se grandes distâncias para percorrer esses sítios específicos, né? E também às vezes nós temos o próprio problema de abandono das pessoas e temos que prestar cuidado, não só tratamento, mas a questão do cuidado, alimentação e vestuários, né? Quais são os 5 pontos críticos, né? Respondendo também a pergunta do que é a nossa visão de futuro e o que é que nós pretendemos fazer. Em Angola, nós como organização e comunidade identificamos 6 pontos críticos que têm impacto sobre o nosso próprio desenvolvimento, né? Garantir um ambiente jurídico favorável continua a ser uma das questões quando eu falei da questão do próprio acesso à documentação, quando falamos do acesso à saúde, à educação. Então, ainda há uma necessidade de um próprio trabalho com o próprio Ministério da Justiça, do Interior, da Educação, da Família, para que possa proteger. Também temos a questão da própria lei que proteja os homossexuais na adolescência, e também é um dos fatores que nós temos, né? Implementar as normas antidiscriminatórias, como agora nós vimos no novo Código Penal de Angola, que já foi publicado, é uma medida ou normas antidiscriminatórias, mas necessitamos mais, como naquelas questões que tivemos a falar dos hospitais, a própria polícia, a própria educação, precisa de ter essas normas um pouco mais descodificadas para que sejam implementadas nesses próprios sítios. E também prevenir a luta contra a violência, que é outro dos problemas que nós temos, como eu disse, da própria família, que é o principal a discriminar os LGBT aqui em Angola, e em seguida temos a educação, a polícia, a saúde. Então ainda necessita-se de muito trabalho acerca disso, né? Garantir acessibilidade e acesso de serviços. Nós temos um único centro médico que é da comunidade LGBT. O bom também
que é inovador em África, porque em África tem poucos hospitais públicos que aceitam trabalhar com a comunidade LGBT e com técnicos da própria comunidade que implementam esse serviço, e de salientar que o nosso serviço não é só para a nossa comunidade, mas também apoiamos as trabalhadoras de sexo e a população no geral. Empoderar as populações chaves, como eu disse, né? Para além de nós trabalharmos com a nossa própria comunidade, nós damos muito suporte ao movimento das trabalhadoras de sexo. Principalmente nós sabemos que nós não iremos conseguir dar resposta a todo o mundo, e nós temos uma franja, principalmente das mulheres trans da nossa comunidade, que fazem trabalho de sexo. Então nós sabemos que nós apoiamos o movimento das trabalhadoras de sexo, de certa forma, e também estaremos a dar resposta a esse problema da nossa própria comunidade. E a seguir, né, um dos nossos grandes problemas tem a ver com financiamento e capacitação. Primeiro, que dentro do nosso próprio país nós não temos apoios específicos em questões que sejam fora do VIH e que vai poder empoderar a própria comunidade, e também parceiros ou pessoas que tenham interesse em capacitar em questão organizacional, em questões, qualquer outras questões que têm a ver com LGBTs. Quase nenhum doador ou financiador quer se associar o seu nome a esse tipo de grupo, devido ao estigma e à discriminação. E outro grande problema que nós temos também que enfrentar é caminharmos para uma promoção de saúde, porque nós sabemos que a comunidade LGBT temos vários problemas nas questões de necessidade de apoio psicológico. Quando nós falamos em transição de género, os médicos que são necessários. Então, ainda temos uma promoção de saúde muito focada no VIH e não somos vistos fora disso. Então, um dos nossos desejos é caminhar para a saúde sexual reprodutiva. Para terminar, né, podem encontrar acerca de nós no Facebook, no YouTube, no próprio Google. É só pesquisar a Associação Iris Angola e vai encontrar toda a informação. E obrigado ao Instituto 17 pelo convite.